Gente, só relembrando vocês. Relembrando não, lembrando mesmo, sabe? Vocês não esquecem de deixar o like, tá? E se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante, tá bom? Vamos começar o vídeo? Gente, hoje eu vim contar a parte 2 de tudo aquilo que eu passei com a minha filha. Acho que eu tô rindo de nervoso, sabe? Acho não, tenho certeza. Então vamos lá, né? Gente, o que acontece? Lá no outro vídeo, eu parei na parte que eles fizeram o exame, né? O exame de sangue nela. E daí que... Meu neném tá ali me olhando. Aí daí que... Isso já era por volta de umas 10 horas que eu tinha chegado no hospital, umas 9, 9h30, que 9 horas eu tava saindo do trabalho. E aí que fizeram o exame, eram umas 10 horas. E demorou bastante pra sair o resultado, sabe? O resultado de sangue, do exame de sangue. E daí que... Eu não sei se... Eu não estou falando mal dos médicos, sabe? Mas eu não sei se a médica que estava ali de plantão, que foi me dar a notícia, não sei se ela nunca tinha dado uma notícia dessa, ou se ela não estava preparada para dar essa notícia, sabe? Porque... eu tô mexendo nos dedos aqui que eu fico nervosa. Porque da forma que ela me deu a notícia, eu acho que não foi o correto. Enfim, saiu o resultado, aí fui chamada lá pra sala dela, e daí que ela falou que tinha saído o resultado, e eu em pé, com a minha filha no colo, minha pequena Débora Beatriz, eu com ela no colo, e a médica falou: Maisinha, nós estamos suspeitando que sua filha tá com leucemia, tem leucemia. Aí eu, faltou as pernas, sabe? E eu não sabia o que era aquilo, não tinha conhecimento algum. Porém, faltou força nas pernas, eu tava com minha bebê no colo, sabe? E daí que eu olhei para um lado, olhei para o outro e peguei e coloquei, me apoiei meu cotovelo assim em cima da mesa da médica e abracei minha filha e comecei a chorar. Aí, gente, isso aqui é queimadura, tá? E comecei a chorar. E daí que passei a noite todinha no hospital e falaram que nós iríamos pro hospital de base. Chegando... Aí eu fui ligar pra minha mãe pra dar notícia pra ela. Isso já era umas 3 horas da manhã. Liguei pra minha mãe chorando, falando que minha filha tava com leucemia. E eu muito leiga, não sabia o que era, só na minha cabeça só vinha aquilo: minha filha vai ficar careca por conta dessa doença. Porém, eu não sabia o porquê que as pessoas ficavam careca pelo fato de ter essa doença, sabe? Só me falaram que ela tava com suspeita de leucemia, mas não me falaram o que era. E daí que eu liguei pra minha mãe chorando, e minha mãe me acalmando, né? Como sempre, me dando forças também. Aí daí que eu falei: mãe, minha filha tá com leucemia. Ai, minha mãe: calma, minha filha. Eu desesperada lá fora e... Ai. E então, o dia amanheceu. Fomos transferidas de ambulância pro hospital de base. E chegando lá, eu passei a noite todinha chorando. Ai, Jesus. Passei a noite toda chorando e de manhã cedo eu ainda tive que ajudar a segurar minha filha.
pra eles fazerem um exame nela, sabe? Fazer a coleta do líquido da medula dela. E daí que minha mãe chegou, eu pedi pra minha mãe ir comigo. Eles sedaram minha filha, ela ficou groguezinha. Ficou bem grogue. E aí, nisso ela já tava com 9 meses, tá, gente? Ela ficou grogue. E minha mãe colocou... Os médicos pediram pra gente fazer força pra não deixar ela se movimentar. E minha mãe colocou ela com as perninhas aqui viradas assim, tipo de frente pra ela, né? E eu fiquei atrás segurando a perninha dela e olhando pro rostinho dela pra ela ver que eu tava ali com ela. E aí que eu lembro que o médico enfiou uma agulha enorme, assim, sabe? Na medula dela, assim, na coluna, que doeu em mim. Porém, ela não tava sentindo dor, né? Mas eu passei mal quando vi aquilo. Aí daí que nós fomos pro quarto, ela tava grogue. Aí daí que foram lá. Aí eu não me lembro ao certo se foi no mesmo dia, ou foi uma semana depois, ou foi questão de 3 dias. Os médicos vieram conversar comigo, falando que minha filha iria pra UTI, porque eles teriam que começar a fazer quimioterapia. E até então eu tava, tipo, por fora do assunto. Aí conforme eu ia conversando com os pais, que eu ia me informando, ia sabendo o que era aquilo, entendeu? E daí que fomos pra UTI, porque, pra quem não sabe, a quimioterapia, ela é muito forte, principalmente pra um bebê, sabe? E daí que o que acontece? Eles têm que ir pra UTI pra poder ficar em observação. Pra que se caso eles passem mal ou aconteça alguma coisa assim, de mais grave, sabe? Eles estão em observação constante. Eles têm um cuidado a mais, né, na UTI, mais do que no box de emergência. Então, enfim, estávamos lá fazendo a quimioterapia e passaram-se uma semana fazendo a quimioterapia lá na UTI. E ela era muito bravinha, sabe? Quando ela via as enfermeiras chegando perto dela, ela começava a brigar e me chamando mamãe, sabe? E daí que com o tempo, até os médicos que iriam fazer os exames, né? Ela tocar nela, né? Pra fazer os exames, ela não gostava. Aí os médicos apelidaram ela de oncinha, porque ela era muito brava. Tipo assim, quando ela gostava de uma pessoa, ela gostava bastante, mas quando ela não gostava... Aí eu acho que ela foi se acostumando, sabe? Aí foi parando, assim, de ser um pouco mais brava, porque até então ela teria que se acostumar, se adaptar a um ambiente novo, né? Um ambiente de hospital. Por mais que fosse cansativo e ela fosse só um bebê, ela ia passar muito tempo ali. Então, saímos... Não, ainda continuamos lá. Porém, ela chupava dedo. Ela chupava dedo, dava dó da minha filha. Aí ela com acesso, né? Na mão, ela tava com acesso na mão. E aí, gente, também pra quem não sabe o que é acesso, é o soro, tá? Ela tava com acesso na mão e ela chupava os dedinhos. Ela chupava esses 2 dedinhos aqui. E aí daí, eu tô tremendo. E daí que eles tiveram que amarrar ela, a mãozinha dela, porque ela ficava colocando o dedo na boca e o acesso ficava saindo. Aí, pra não ter que estar furando ela toda hora, eles resolveram prender as mãozinhas dela. Ela ficou com as 2 mãozinhas assim presas amarrada na maca. E aquilo me doía bastante.
E ela conseguia, não sei como que ela conseguia se soltar. E quando eu olhava pra ela, ela tava com os 2 dedinhos na boca também. De novo. Enfim, foi se acostumando, eu fui falando pra ela que não podia, que ela queria tá arrancando também. Aí ela foi deixando, só que tipo assim, parece que ela entendia o acordo, tipo assim, então tá bom, vão deixar eu chupar meu dedinho e eu não vou tirar, tá bom? Era tipo isso. E aí daí que fomos pro quarto depois, fizemos amizades e muitas amizades mesmo, sabe? E o tempo foi se passando. Teve época que eu cheguei a passar 3 meses no hospital e sem sair, assim, pra passar muito tempo, assim, longe dela. Eu só saí, minha mãe ficava com ela, eu ia pra casa, lavava as roupas, fazia janta e, tipo, não descansava porque minha mãe ficava o tempo todo no hospital. Então, tipo, eu saía no domingo, ou no sábado, de tardezinha, tipo umas 4, 5 horas, e voltava no domingo de manhã, cedo, entendeu? E ficava o tempo todo preocupada com medo de receber uma ligação ruim, sabe? Mas enfim, ela, ela aprendeu a andar no hospital, ela aprendeu a falar no hospital, tudo foi no hospital. E é tenso. Aí o coração tá acelerado. Gente, eu fui tentar me recuperar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? No hospital, no hospital de base, sabe? Eu vivenciei, assim, muitas coisas ruins, sabe? Já vi crianças falecendo na minha frente, uma moça de 15 anos, uma bebezinha de 3 anos. E era doído, sabe? Do lado da minha filha. E minha filha levantando pra tentar olhar, pra saber o que que era, que correria era aquela. E eu falava pra ela: deita, mamãe, deita, você não pode olhar pra lá não. Deita. Aí ela deitava, colocava o dedinho na boca e ficava só com o olhinho assim, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Teve um certo dia que ela teve acho que é um choque séptico, alguma coisa assim. Que ela tinha problema pra evacuar, ela era muito presa. Depois que que começou a fazer quimioterapia, então ficou pior. E daí que ela, quando eu sentava ela, sabe? Ela não aguentava passar muito tempo sentada, ela começava a chorar e ficava assim. A um certo dia, eu fui trocar a fralda dela, aí fui limpar o ânus dela e, tipo, vi um negócio, tipo, amarelado, como se fosse pus por dentro, sabe? Aí eu chamei o médico, chamei o doutor Pedro, chamei o médico pra olhar e ele não conseguiu ver, porque, enfim, ele não conseguiu ver. Assim que ele saiu do quarto, ela teve esse choque séptico. Acho que é isso o nome, eu não lembro direito. E aí que ela começou a... Sabe quando você tá com bastante frio, que sua pele fica manchada, fica tipo rajada? Ela começou a ficar daquele jeito do nada. Aí eu fui correndo chamar o médico, que ela tava tipo perdendo a cor e tava ficando daquele jeito. E aí o médico pediu pra me correr e aumentar o oxigênio dela. Que se eu não me engano vai até o 16 e mandou ligar no máximo. Eu fui, liguei, ela foi melhorando. Quando ele chegou, tipo, não tinha acontecido mais esse episódio, sabe? Aí, só que mesmo assim ela ficou em observação. Aí depois disso ela pegou uma bactéria
KPC, aí teve que ficar em isolamento. Depois nós fomos para um quartinho que era no fim do corredor, que era uma música, não, uma muriçoca passando. Voltando aqui, gente, que eu tive que parar um pouquinho, mas ele tava chorando. Aí daí que nós ficamos no final do corredor. Aí daí que eu lembro que tava tendo uma manifestação, e daí que ela tava já com sonda, ela tava no oxigênio, e daí que ela tava usando sonda e oxigênio, né? E ela tava com uma manchinha bem pequenininha aqui assim no rosto. Já era uma hemorragia interna. E até então era só uma manchinha pequenininha, que não fazia assim muita diferença, que parecia que ela tinha se arranhado, só que porém a unha dela era bem curtinha, que ela tinha a mesma mania que eu, de roer a unha. Aí daí que não precisou eu entrar em alerta, nem o médico, né? E daí que ela foi, acho que ela já tava agoniada de ficar sofrendo, sabe? Porque já havia um tempo que as psicólogas vinham conversando comigo que eu tinha que deixar ela partir. Que eu tinha que estar conversando com ela e ficar falando: filha, se você quiser ir, você pode ir, a mamãe vai ficar bem. Se você pode ir com o Papai do Céu, que lá tem au-au, e a mamãe vai ficar bem, a vovó vai cuidar bem da mamãe. E você vai ficar olhando pra mamãe de lá, tá bom? Ela olhava pra mim e falava: mamãe, Aí eu começava a chorar e abraçava ela. Aí nesse dia, no dia que ela tava com hemorragia pequena, ela tirou a sonda, puxou a sonda do nariz e eu corri e chamei o médico. Até então não tinha acontecido nada. E eles também não colocaram mais a sonda. Aí ela começou a ter a hemorragia mais forte, a sangrar pela boca e pelo nariz, e toda hora eu tinha que estar limpando, sabe? E aí que ela... Às vezes eu ficava fazendo ânsia de vômito, ela olhava assim pra mim, eu falava: calma, filha, mamãe não tá com nojo de você. É isso aqui, eu mostrava pra ela: isso aqui, ó, que tá com um cheirinho ruim, mas não é você não, tá bom? Aí ela colocava o dedinho na boca e falava: mamãe. Aí um certo dia tava tendo uma manifestação, nós estávamos no 7º andar do hospital de base, tava tendo uma manifestação na Rua das Farmácias. Não, na rua, pra quem conhece, na Rua do Bradesco, em frente ao pronto-socorro, naquela rua do pronto-socorro. E daí que eu fiquei olhando aquela manifestação lá de cima, e a maca dela era do lado assim da janela, uma janela de vidro enorme. E dava pra ver o reflexo dela na janela. Eu olhando aquilo, porém pra ela eu tava olhando a manifestação, só que eu estava olhando ela. E ela com o dedinho na boca, ela ficava me olhando, isso 6 horas da tarde. Me olhando, aí falava bem assim pra mim: mamãe? Aí eu falava: oi, filha. E ela batia no colchão, na maca, tipo: deita aqui, mamãe. Aí eu falava: mamãe já vai. Aí ela continuava me chamando de novo: mamãe? Aí batia na maca. Aí eu falava de novo: mamãe já tá indo, tá bom? E o coração apertado. E daí que ela começou a falar: mamãe,
dizendo que me amava muito, sabe? E eu falava pra ela, mamãe também te ama muito. Você sabe que tamanho é infinito? E ela fazia assim. Aí eu, pois é, mamãe também te ama infinitamente. E ela começava a rir, sabe? Eu peguei, deitei com ela. E quando foi 3 horas da manhã, ela tava. Eu tinha acabado de trocar o lençol, a enfermeira tinha feito um remedinho pra ela, sabe? Porque ela tava dando febre. A febre dela tava tão alta, que tava, se eu não me engano, tava 41 e alguma coisa, que o termômetro não chegava mais a marcar, que era o termômetro de mercúrio, e não marcava, porque já não conseguia mais marcar, que não tinha mais espaço pra marcar aquilo. E daí que eu olhei pra minha filha naquela situação e... Ai, Jesus. Olhei pra minha filha naquela situação e conversei com Deus, sabe? Só em pensamento, só eu e Deus. Ela tava dormindo e eu falei pra Deus, falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Isso ela já tinha 1 ano e 8 meses, tá, gente? Falei, Senhor, seja feita a tua vontade, que eu não aguento mais ver minha filha sofrendo. E aí que eu dei um beijo na testa dela e ela começou a passar mal, sabe? Ela começou a soltar mais sangue na máscara de oxigênio, pela boca, pelo nariz. Só deu tempo de eu abraçar ela e falar, calma filha, mamãe já volta, espera. E corri, e as enfermeiras estavam ajudando outra criança que estava num box de emergência, que quando eu cheguei lá o quarto estava todo cheio de sangue, sabe, no chão, a criança toda ensanguentada, a enfermeira também. E daí que eu falei, a Débora tá passando mal, a Débora tá morrendo. A enfermeira falou, mãezinha, ela não tá, calma, calma. Aumenta o oxigênio dela, põe no máximo. Eu falei, tá bom. E aí ligou pra médica que não tava lá no momento. E daí que a médica veio, né? Mas a hora que eu tava chegando de lá, que a enfermeira pediu pra mim aumentar o oxigênio dela, só deu tempo de eu abaixar, aumentar o oxigênio dela, me ajoelhar na frente dela e falar assim, Débora, olha aqui pra mamãe, que ela tava se torcendo todinha, sabe, o lado esquerdo? Tanto a mão assim e o pé fazendo o mesmo movimento. Aí eu falei, Débora, olha pra mamãe. Ela olhou. Eu falei, mamãe te ama muito, tá bom? Mamãe te ama infinitamente. E daí que ela, naquele gesto de falar que me amava também, ela deu a piscadinha sexy dela, que ela fazia bem assim, aperta no olhinho. Aí apertou o olhinho assim, tipo, mamãe, também te amo muito. E virou o rosto assim pra cima. E entrou em coma. Aí liguei pra minha mãe, a médica falou que aquele seria o momento de eu me despedir dela, né? Que aquele momento era meu e dela. Se eu quiser chamar o pai dela ou alguns familiares pra se despedir dela em vida, esse seria o momento. Liguei pra minha mãe. Não liguei pra minha mãe. Liguei pro pai dela. Enfim, a parte do pai dela não... Enfim, cheguei a passar o resto da noite toda acordada. E quando foi 6h53 da manhã,
Eu já tava muito cansada, muito exausta. 6h53 da manhã, tô me arrepiando toda. 3h53 da manhã, eu peguei e cochilei. Que a médica falou que aquele momento era meu e dela, sabe? Aí eu peguei e enrolei ela no lençol, como eu fazia de costume. Joguei o lençol por cima dela e deitei com o braço, abraçando ela, que nem eu sempre fazia. Daí, quando foi 7h da manhã, acho que foi ela me acordando, sabe, em espírito. Tipo, mamãe, acorda, que agora eu tenho que ir. Eu já acordei com a mão no termômetro, colocando embaixo do braço dela, que o termômetro eu deixava assim na janela, que eu não tinha outro espaço pra deixar essas coisinhas assim dela. Aí daí que coloquei embaixo do braço dela e tava com uma febre muito, 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 mas muito alta mesmo, sabe? E daí que eu corri, chamei a enfermeira veio correndo, fez de pirona no acesso dela, que aí ela já usava o catéter. E daí que a enfermeira acabou de fazer de pirona, eu falei, Débora, a mamãe te ama muito, tá bom? Mamãe vai ficar bem. Você agora vai morar com o papai do céu, tá bom? E continuei falando pra ela que amava ela. E daí que ela só puxou o ar, encheu o peito de ar e não soltou mais. Depois de tudo isso, eu ainda fui ajudar. Tipo, eu tava muito, assim, na época eu tava muito, assim, calma, sabe? Deus me dá forças até hoje. Eu estava muito calma. E daí que minha mãe chegou, eu já tinha ajudado a trocar a fraldinha dela. Que inclusive quando nós trocamos a fralda dela, na hora ela fez xixi, já sem vida. E daí que ajudei a colocar ela naquele saco, sabe? E aí colocamos ela numa maca e levamos pra uma salinha que tinha ao lado desse quarto. Que lá era a salinha que fazia os procedimentos, sabe? Uns procedimentos aí, tanto para pegar acesso, esses procedimentos. E daí que eu falando com ela, beijando o corpinho dela ali, eu sentia e tipo, sabe quando você tá olhando pra cá, que você vê alguém ali? Aconteceu isso comigo. Eu beijando o rostinho dela, beijando o corpinho dela, e via ela no pé da maca. Tipo assim, no pezinho dela, sabe? Sentada, tipo, brincando, feliz, com uma roupinha, uma blusinha rosa, com cabelinho. Que nem era no início. Que nem ela era no início, antes de acontecer tudo isso. E ela tava super feliz, sabe? E daí que minha mãe chegou e eu ainda tive que pedir pra minha mãe se acalmar, tava acalmando minha mãe e tal, sabe? Ainda fui no cartório, acho que é cartório, fazer a certidão de óbito dela. Depois disso, nesse mesmo dia, eu ainda fui reconhecer o corpo dela, fui ajudar a levar no necrotério e ainda fui reconhecer o corpo, sabe? Dói muito. E daí que aconteceu isso tudo. Depois disso, o pessoal da Abrace ajudou bastante, viu? E depois disso cheguei em casa, sabe? Sem ela. E eu não queria comer,
Só queria ficar deitada, tomei um banho, só queria ficar deitada, só queria dormir. Porém, eu não conseguia dormir. E daí que eu em casa tentando dormir, já era umas 6 horas da tarde. Ela faleceu de manhã, isso já era umas 6 horas da tarde. E eu tentando dormir, minha mãe me chamando pra comer, e minha mãe tava com medo de eu entrar em depressão, sabe? E aí eu falei, mãe, a Débora tá sentindo dor. E minha mãe, não tá não, filha. Ela tá bem, ela tá com Deus. Eu falei, não, mãe, minha filha tá sentindo dor. Estão abrindo o peito dela e ela tá me chamando, falando, mamãe. E eu via que tipo, tava costurada já, sabe? E ela falando, mamãe, tipo, tá doendo. E eu falei isso pra minha mãe. Fui tentar acalmar meu filho ali, que ele me vê chorando, ele fica nervoso. E daí que minha mãe falando que não era, né, que era pra me acalmar e tal. E daí que quando foi no velório dela, no outro dia de manhã, o corpinho dela chegou, eu fui fazer tudo como de costume, sabe? Porque parece que a ficha ainda não tinha caído. E quando eu tô ansiosa, quando eu tenho crise de ansiedade, eu só como muito. Meu neném tava chorando de novo. E daí, que quando eu tava falando que quando eu tenho crise de ansiedade, eu como, e não fico satisfeita e quero colocar mais comida pra dentro, sabe? E daí que o corpinho dela chegou. Ai, tá me dando falta de ar. O corpinho dela chegou. E daí que eu passei a mãozinha no peito dela, fui dar um cheirinho, um beijinho de esquimó, né? Assim, um cheirinho na pontinha do nariz dela. E falei, mãe, corre aqui. Já tinha umas pessoas chegado, sabe? E daí que eu falei, mãe, corre aqui. Minha mãe, o que foi? Eu falei, olha aqui o peito da Débora. Ela ficou assim em choque, sabe? E eu contei para as pessoas que estavam ali, as pessoas também ficaram assim, sabe? E tinha muitas pessoas do hospital que acompanhou o crescimento da Débora, que fez parte de tudo aquilo, sabe? E daí ai. E daí que lá eles tinham falado que isso é uma ligação muito grande que ela tem comigo e eu com ela, entendeu? Aí ficaram todos chocados por isso que eu falei, que eu vi, senti e vi ela com dor. E, enfim, chegou a hora do enterro. Eu deixei todo mundo se despedir dela e eu tava ali calma, sabe? E chegou a hora que minha mãe falou bem assim, filha, que eles foram atrás de minha filha, tá na hora. Aí eu fiquei, tipo, tá na hora do quê? Sabe? Aí fui lá. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, de novo, filha, tá na hora. Eu falei, tá na hora do quê, mãe? Aí o coveiro veio e falou bem assim, mãezinha, a gente tem que fechar o caixão. E daí que eu não aguentei, sabe? Eu desabei a chorar. Ai, Jesus. Desabei a chorar. Agarrei o caixãozinho dela. Eu tava tão desesperada, sabe? Eu lembro que tinha alguém tentando me soltar do caixãozinho dela e me colocaram sentada. Aí eu fui voltando ao normal, fui tentando me acalmar e fomos para o local do enterro ali. E daí que, se eu não me engano, o pessoal tava cantando, né? Eu tava tão assim que eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que na hora de descer o caixão dela, eu chorei muito.
Chorei muito, pedia pra minha mãe não deixar aquilo, mas enfim, tinha que ser enterrada, ser sepultada, né? Enfim, depois que tudo aquilo passou, fui me acalmando mais e o tempo todo olhando pra trás, chorando e falando pra minha mãe: Mãe, minha filha tá ficando aqui, eu tenho que levar minha filha pra casa. E depois disso, fui me acalmando novamente. E quando chegou, eu tava mais calma, sabe? Quando eu cheguei em casa, que a casa não tinha mais aquela criança brincando no velotrol dela, deitada na cama, sabe? Eu sentei no banquinho na cozinha e comecei a chorar, desesperada. E minha mãe sempre me acalmando: calma, filha, calma. Eu, mãe, minha filha não vai voltar mais. Minha filha não volta mais. Ela, calma. E passaram-se algum tempo. E daí que, tipo, eu era muito nova. Não podia deixar minha vida também parar, né? Eu não podia entrar em depressão por conta disso, né? E porque minha filha descansou, eu não perdi minha filha para um homem, sabe? Um homem, um ser humano, um comedor de arroz, feijão, sabe? Que minha filha foi pra escola e veio, estuprou minha filha e matou, fez alguma coisa de ruim. O meu coração fica mais tranquilo por conta disso, porque eu simplesmente pedi ela pra Deus e Deus me deu, e Deus levou, entendeu? É tanto que na hora que que ela tinha acabado de falecer, eu agradeci a Deus, falei: Senhor, muito obrigado por você ter me dado ela. Só peço desculpa porque eu não soube pedir, eu simplesmente só pedi ela e o Senhor me concedeu. E muito obrigado por esse tempo que o Senhor deixou ela aqui comigo, sabe? Mas em momento algum eu murmurei e falei: Ah, Senhor, por que que o Senhor fez isso comigo? Ah, Senhor, por que que o Senhor, sei lá, não levou fulano de tal? Não, você nunca pode murmurar, sabe? Você tem que ser grata ao que Deus faz por você. Porque Deus não te dá, não põe uma pena a mais naquele peso que você pode suportar. Deus sabe de todas as coisas. Tudo isso aconteceu para que eu viesse amadurecer, a ter mais responsabilidade, entendeu? E foi isso aí. Aconteceu várias coisas. Teve gente me julgando, falando que se fosse ela, teria entrado em depressão. Eu simplesmente olhei para a cara da pessoa e falei: Olha só, eu não entrei em depressão e não vou ficar chorando porque minha filha não vai descansar. E outra coisa, se eu ficar chorando o tempo todo, não vai trazer minha filha de volta. Desculpa ser até meia grossa, sabe? Falando assim, gente. Mas é a realidade, entendeu? Dói muito, dói, sabe? Perder um filho. Hoje em dia eu tenho meu bebê, o João Rafael. E eu sempre fico me perguntando como seria, sabe? A Débora aqui com o João. Tá entendendo? Mas é assim. Ninguém explica Deus, tá? Gente, o vídeo foi esse. Depois, se vocês quiserem, eu mostro o João, tá? Mas é isso aí. Agradeço a todos vocês. Deixem um like e se inscrevam no canal se quiserem mais vídeos, tá bom? Um beijo. Deixa eu me acalmar aqui.